isso. Não precisa mais pedir licença. Muita emoção para mim receber hoje esse título de cidadão. São Luís eu conheci muito antes de que a maioria dos que estão aqui tivessem nascido. As mulheres, nenhuma era nascida nessa época, quando eu era presidente da União Nacional dos Estudantes. E eu tive a oportunidade de percorrer o Brasil inteiro. Eu tinha 21 anos de idade, mas me tornei naquele momento um político nacional, um político brasileiro. E essa sempre foi a minha perspectiva. Eu nunca fui um político local. Eu sempre fui um político nacional, olhando o Brasil como um todo. Isto vem da minha infância, da minha adolescência, enquanto eu lia muito a respeito do Brasil, de todas as suas regiões. Eu ganhei um atlas com 6 ou 7 anos de idade. Em 1 ou 2 anos eu tinha memorizado tudo a respeito do Brasil. E quando tive a oportunidade, ainda jovem, de ir aos diferentes lugares, já conhecia praticamente tudo de nome ou de descrição. Outra coisa, evidentemente, foi conhecer pessoalmente e fazer uma política muito ativa naquela época. A UNE era uma entidade independente, não era uma entidade oficial agora, uma entidade praticamente pelega, né? E era uma entidade representativa, independente dos partidos, independentemente de governos, e que, certo ou errado, fazia uma batalha pelo futuro do nosso país. Mas um futuro de desenvolvimento, um futuro de justiça. E foi no fragor daqueles meses, muito agitados, que eu tive um curso intensivo a respeito da crise, a respeito do que era a política. Convivi com muita gente, inclusive um maranhense que até hoje é amigo meu, com quem eu aprendi muita coisa naquela época, que era o Neiva Moreira. Eu espero ter a oportunidade de visitar hoje ainda. O Neiva realmente era um homem ativo naquela confusão partidária, como é hoje também no Brasil. Ele era do PSB, que em São Paulo era o partido do Adhemar de Barros, que era o nosso adversário, assim, total. Mas o Neiva era um deputado nacionalista, muito atuante, né, muito ativo, um pouco conspirador, né, porque sempre foi conspirador, e Caramuru. Com ele tive a oportunidade de aprender muita coisa. As do bem dele, as coisas mais recentes que não. Aí eu só fiquei conhecendo. Bem, mas que quis o destino, que eu era presidente, veio o golpe militar, eu estava muito envolvido, estávamos falando aqui do Jatos, do comício de 13 de março de 64, quando eu fui orador, eu acho que eu sou o único orador vivo daquele comício. E muita agitação. Você sabe que alguém descobriu depois um filme sobre a minha presença no comício, feito por um grande cineasta, que na época era da UNE, o Leon Birch. E eu vejo esse filme de vez em quando. É muito esquisito a gente se ver com 21 anos. Né? É muito esquisito. E eu vi até que era bonitinho, viu? No meio, conversando com o Brizola, conversando com o Max da Costa Santos, com o Albino Afonso, com muita gente da época, antes do começo do comício. Depois o meu discurso, só dá para entender por leitura labial, porque infelizmente o som desapareceu. Mas a partir daí fui muito perseguido, como escreveu muito bem aqui o vereador que me homenageia, e passei redondos 14 anos fora do Brasil, onde eu decidi então, depois de voltar ao Brasil, viver clandestinamente, depois do Neiva Moreira passar pelo Chile para fazer conspiração numa luta armada, né, contra a ditadura, que não ia dar certo, não deu, eles nem embarcaram nisso, e decidi, a partir daí, me preparar, estudar. Eu estudava engenharia, mas decidi estudar economia, para entender bem o que tinha acontecido, inclusive no Brasil, porque havia uma grande desorganização econômica por ocasião do golpe.
No Chile, acabei me envolvendo também na experiência do Allende, foi uma experiência socialista. Fui muito perseguido, mas não por isso. Fui perseguido por ter organizado, junto com 2 ou 3 companheiros, um trabalho importante de denúncia da tortura e dos crimes no Brasil, que inclusive levou o Brasil, a ditadura brasileira da época, a ser julgada pelo Tribunal Bertrand Russell Internacional, e fui muito perseguido. Fui preso no Chile, coisa que não tinha acontecido e até hoje não aconteceu no Brasil. Embora aqui sim eu tenha sido condenado, logo em 1965, 66, à cadeia, por um processo absolutamente farsesco. Imagina, me condenaram por voltar do exterior com propaganda subversiva na bagagem. E eu nunca tinha saído do Brasil. Como é que eu podia ter voltado? Segundo, é voltar com livros. Vocês imaginam, para os jovens, é bom imaginar o que é realmente uma ditadura. O que não é muito diferente na essência, no sentido de ser, não respeitar a democracia, que muitas ditaduras do mundo de hoje, que estão sendo tão agradadas pelo governo brasileiro. Gente, agora estamos vendo gente sair de Cuba para a Espanha, estavam presos. Por quê? Por crime de opinião. Vocês podem achar esquisito. Ter opinião, o sujeito vai preso. E aqui também era assim. Muito bem. Do Chile, no Chile acabei ficando retido, sem poder sair, depois da prisão, uns 9 meses. Aí eu fui então aos Estados Unidos, concluí meus estudos, eu já era professor de economia, ainda fiquei trabalhando lá em Princeton e voltei ao Brasil em 78, engajado já na luta pela redemocratização. A minha trajetória desde então foi Secretaria do Planejamento e Orçamento em São Paulo, no primeiro governo eleito, que foi o do Montoro, depois a deputado constituinte, depois deputado de novo, o mais votado do Brasil junto com a Arraes, depois senador, depois ministro do Planejamento e Orçamento, depois ministro da Saúde, depois candidato ao presidente, perdi a eleição. Aliás, no Maranhão tive um desempenho interessante, porque eu não tinha nenhum candidato aqui, né, Roberto? Ficou uma confusão, nós ficamos sem candidato no segundo turno. Eu tive 41% dos votos, apesar de não ter vindo, na época, ao Maranhão, dada a falta de sustentação política. Foi muito interessante que eu perdi, 41%. Mas, enfim, vivi bastante. Eu não sou tão velho quanto você imagina, mas vivi bastante. E, na verdade, também no exílio, eu me tornei um político mais nacional ainda. Porque quando a gente está fora, a gente vê o Brasil no mapa. Quando a gente pensa Brasil, a gente pensa no mapa, não sei. Né? A gente pensa o nome associa alguma figura. E para mim era o Brasil como um todo. Aprendi a ver o Brasil como um todo. Não apenas conhecer o Brasil, mas analisar os problemas brasileiros como todos interligados. Tem muito claro para mim que o Brasil jamais será um país desenvolvido se as suas partes principais, se as suas regiões principais não forem também regiões desenvolvidas. Essa é uma condição para mim. Agora, eu aprendi também a governar, a fazer acontecer, a não vender ilusões. Às vezes as pessoas achavam esquisito. Mas você teve 340 mil votos em São Paulo se você não é um candidato que promete, que fica, que faz demagogia, etc. É verdade. É verdade, não sou. E, no entanto, sempre consegui ter força eleitoral própria. E sempre entendi que a vida política tem que ser a vida eleitoral. Nós devemos andar na política apenas eleições. Dialogando, conversando. Fui líder do meu partido na Câmara Federal na época do Collor. Não joguei no quanto pior melhor. Fui decisivo na cassação do Collor. Mas não joguei durante o governo no quanto pior melhor. Não votava loucuras. Nunca. Jamais no quanto pior melhor. Coisa que o PT se especializou com muito refinamento ao longo do governo Fernando Henrique. Lei de responsabilidade fiscal, Fundef, que fortaleceu tanto o ensino fundamental e várias outras coisas. Né? Na época, até a CPMF para a saúde votaram contra. No meu caso, devo dizer a vocês que uma das coisas que me faz sentir melhor é que eu não tenho problemas com o meu passado.